medicação. Vale a pena, né? Eu posso concentrar. Olá, pense no esforço que você faz com os dentes para mastigar os alimentos. Agora calcule uma força 10 vezes maior pressionando as arcadas dentárias. Essa contração dos músculos da mastigação pode provocar rangidos de dentes, dores no rosto, no pescoço, também nos ouvidos e até nos ombros. Esses são sinais do bruxismo, um problema que ocorre geralmente durante o sono, mas também pode acontecer durante as atividades diárias. Este é o tema do programa Em Discussão Especial de hoje, com os nossos convidados, a doutora Cibele Dalfabro, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, e o doutor José Luiz Peixoto Filho, da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Em Discussão Especial. O bruxismo está cada vez mais presente na vida das crianças de até 10 anos de idade, especialmente as que sofrem com alergia respiratória. Ranger e apertar os dentes durante o sono é chamado de bruxismo. Essa desordem funcional pode provocar desgaste e amolecimento dos dentes, além de dor de cabeça e de ouvido. Em casos mais graves, podem surgir problemas ósseos na gengiva e na articulação da mandíbula. As causas podem ser genéticas ou estresse, tensão e ansiedade. O bruxismo comete 15% das crianças e deve melhorar com o passar dos anos. Não se conhece ainda um tratamento, mas medicamentos ansiolíticos são úteis para controle dos quadros de estresse e ansiedade que podem estar associados. Também são utilizadas placas que podem ser flexíveis ou rígidas, que ajudam a restringir os movimentos dos músculos mastigatórios e reduzir o atrito. Doutora Cibele, o bruxismo cresce na sociedade moderna? É um problema cada vez mais presente? Essa é uma pergunta bem interessante, porque alguns estudos epidemiológicos que avaliam populações têm mostrado que o bruxismo está crescendo, né? Inclusive tem um estudo que foi feito com questionários aqui pela equipe da Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Esse questionário foi feito em 1987, 1995, se não me engano, e 2008 foi repetido. E mostrou que tanto a insônia quanto o bruxismo cresceu, que são duas desordens que podem estar relacionadas à vida moderna, né? A literatura mostra que o bruxismo ele não é causado necessariamente por estresse, por ansiedade, mas isso pode ser um fator agravante, ou seja, provavelmente o bruxismo ele tem mais relação com o distúrbio de sono e ele tem uma origem no sistema nervoso central, mas talvez o estresse e a ansiedade entrem como fatores agravantes, que são fatores que estão relacionados à nossa vida moderna, né? O bruxismo é um distúrbio do sono, doutor Zé Luiz? O bruxismo hoje em dia é classificado como um distúrbio de movimento relacionado ao sono, isso pela classificação internacional de distúrbios do sono. Então sim, a melhor maneira de conceituar atualmente seria como uma desordem de movimento relacionada ao sono. E foi daí que surgiram os estudos mais recentes do estudo do sono, que tentam caracterizar, tentam elucidar esse mistério que hoje ainda é o bruxismo. Mas a impressão que se tem entre nós leigos, não que o bruxismo é um distúrbio do sono, mas que ele levaria a distúrbios do sono. A primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte: hoje em dia a conceituação de distúrbio do sono, a gente tem de bruxismo, a gente tem que pensar que ele não é só bruxismo do sono. Então o bruxismo ele tem uma manifestação em vigília e uma manifestação durante o sono, e que parece que tem mecanismos deflagradores diferentes. Enquanto o bruxismo em vigília teria os estresses de vida diária, teria um papel mais preponderante, isso parece não acontecer da mesma maneira com o bruxismo do sono. Então é necessária essa diferenciação para que a gente possa entender o que a gente vai falar. Sim. Quais são as origens do problema, doutora Cibele? Então, as origens prováveis, porque o bruxismo não está totalmente esclarecido na literatura, é no sistema nervoso central. Então a gente tem um padrão gerador de movimentos no sistema nervoso central, num núcleo no sistema nervoso central, que deflagra esses movimentos que a gente faz durante a mastigação, por exemplo, que são movimentos automáticos, né? E não se sabe por que existe como se fosse um defeitinho ali em algumas pessoas que esse movimento ele acontece, por exemplo, durante o sono. Sim, agora o sintoma inicial é a dor ou é possível o bruxismo sem dor?
é possível o bruxismo sem dor. Normalmente, o que leva o paciente ao consultório, né, para se fazer o diagnóstico? Ou é porque o paciente tem dor causada pelo bruxismo, e aí a gente não pode excluir outros fatores que podem estar levando a essa dor também, inclusive o bruxismo durante o dia e outros hábitos que a gente chama de hábitos parafuncionais, que o paciente muitas vezes faz, como roer unha, como posicionar a mandíbula de uma forma errada durante o dia. E o bruxismo pode levar também a essa dor, ou ele pode simplesmente o paciente nos procurar por causa do desgaste. Então, alguns pacientes procuram o profissional por estética, porque os dentes estão desgastados, isso acaba afetando o sorriso, afeta a estética, muitas vezes até com sensação de sensibilidade nesses dentes por causa do desgaste. Doutor José Luiz, quem o paciente tem procurado primeiro? Porque se o bruxismo leva a essa quantidade de dores, dor no rosto, no pescoço, o paciente acaba indo primeiro para um tipo de profissional que realmente pode não ter a conclusão daquele problema. Eu penso o seguinte, o paciente, como as manifestações clínicas do bruxismo são na área orofacial principalmente, ele vai procurar um dentista, não necessariamente um dentista com formação para entender esse problema, mas ele vai procurar principalmente um dentista. Um outro ponto que eu acho importante que seja dito é que parece que existe um exagero da gente acreditar que dores em ombros, nas costas, na parte superior das costas, são relacionadas ao bruxismo. E parece que não é bem assim. Ou seja, o bruxismo, o ato de ranger os dentes ou apertar a mandíbula, apertar os maxilares ou morder a língua, parece não ser causador de vários outros problemas próximos da região cervical e de ombros. Mas que, de maneira geral, o indivíduo que tem dor na face também apresenta esses problemas. Então, quais são as dores principais? São as dores da face, quer dizer, essas dores nos ouvidos ou nos ombros? O desconforto, a dor de ouvido seria uma dor secundária no ouvido, ou seja, o paciente pode ter um desconforto na região lateral da mandíbula, na musculatura mastigatória, e ele pode perceber essa dor como sendo ouvido, pode haver uma confusão. Ele pode ter uma dor localizada na região da articulação temporomandibular, que parece ser no ouvido. Então não é uma dor de ouvido propriamente dito, mas é uma dor que se manifesta no ouvido. E o paciente vai achar que é dor de ouvido, vai procurar um dentista, principalmente se, como a Cibele mencionou anteriormente, ele observar desgaste nos dentes. Essa dor de ouvido ela pode estar relacionada com a mandíbula, não com o problema bruxismo. Ela pode ser um problema de articulação de mandíbula. O problema bruxismo, ele pode levar, melhor dizendo, a um desconforto na musculatura mastigatória, lateral na face ou lateral na cabeça, e também a dor na articulação temporomandibular. Pode ser que pela proximidade da articulação com a área do ouvido, o paciente confunda essa origem da dor de ouvido como sendo do ouvido, e na verdade é da articulação dolorida. Ou a musculatura dolorida pode referir dor para a região do ouvido, da orelha, melhor falando. E essa percepção de dor naquela região pode fazer com que o paciente pense que a dor é do ouvido, mas na verdade uma dor que tem uma origem em outro local, na musculatura. E o bruxismo, um dos sinais e sintomas mais comuns relatados seriam esses desconfortos na face, na região da musculatura e na articulação temporomandibular. O senhor destacou que o paciente geralmente vai ao dentista, mas nem todos os dentistas estão preparados para identificar o problema. Qual é o dentista que está preparado para isso? Ele tem um estudo específico na área do distúrbio do sono? Olha, em tese, todo profissional cirurgião dentista deveria poder apreciar as queixas do paciente, mas não é o que acontece. Então, o bruxismo do sono hoje em dia, como ele é visto relacionado à área de sono, e foram a partir dos estudos do sono que houve uma grande mudança conceitual do que é o bruxismo do sono, que se identificaram que a provável origem do bruxismo ela está no cérebro, em alguma região do cérebro e não na periferia, nos dentes. Então, um profissional com formação em sono é importante, mas o profissional também com formação em disfunção temporomandibular e dor orofacial é um profissional que está atualizado, ou deveria estar atualizado sobre o assunto, até porque sono e disfunção temporomandibular e dores orofaciais de maneira geral parecem andar de mãos juntas. Doutora Cibele, essa situação
do profissional do sono, que é quem anda estudando o problema do bruxismo, ela é universal? Essas pesquisas acontecem no mundo inteiro? O Brasil está acompanhando esse trabalho? Essa dificuldade de se chegar exatamente às conclusões a respeito das causas do bruxismo tem a ver exatamente com o quê? O bruxismo é uma área um pouco nebulosa, eu acho, entre a odontologia e a medicina. Eu acho que de alguns anos para cá as coisas se aproximaram, né? Eu estou na área do sono há mais de 20 anos e quando eu comecei, eu fiz meu mestrado estudando bruxismo, eu tive muita dificuldade de achar dados, de achar estudos, isso nos anos 90. Então, até hoje, existem poucos centros que realmente estudam o bruxismo. Eu posso dizer que existe um centro em Montreal, um na Holanda, um no Canadá, mais um no Canadá, além de Montreal, que estudam realmente, que tem um grupo que estuda extensivamente o bruxismo. E existem pesquisas em outros locais do mundo de uma forma pontual, assim como as nossas pesquisas aqui na Unifesp, que nós fizemos algumas, a gente não tem um volume grande de pesquisas de bruxismo. Mas eu acho que, talvez pelo fato dessa dificuldade de encontrar ainda a causa do bruxismo, quando a gente não sabe a causa de um problema, a gente tem dificuldade de andar um pouquinho em termos de pesquisa, em termos de até de diagnóstico, né? O nosso diagnóstico hoje, até isso é um pouco um campo árido, porque alguns dentistas olham para a boca do paciente e dizem assim, nossa, você tem um desgaste no dente, você tem bruxismo. O paciente tem o mesmo dente se ele cuidar, um primeiro molar dos 6 anos de idade até ele vir a falecer, se ele cuidar bem dos dentes, né? Então, como eu posso dizer que ele está tendo bruxismo naquele momento por um desgaste do dente, que é o mesmo dente a vida toda, né? Então, exige mais um relato das pessoas que dormem junto a esse paciente, um relato dos familiares, do companheiro de quarto, a respeito de ruído, o relato desse paciente acordar, às vezes, com a musculatura um pouco rígida, um pouco tensa de manhã, às vezes até com os dentes doloridos, e esse relato que o Dr. José comentou de sensibilidade na musculatura mastigatória, né, na lateral aqui da face ou na região temporal. Então, se o paciente não tem esses dados, a gente teria que fazer uma polissonografia para confirmar se esse paciente tem bruxismo. E mesmo isso também não é, digamos, 100%, porque já foi demonstrado que o bruxismo tem uma variabilidade de uma noite para outra em torno de 25%. Então, o que a literatura fala hoje é que provavelmente a gente tem 3 grupos de bruxismo, que a gente poderia dizer que tem aquele paciente que tem um bruxismo exacerbado, acentuado, que esse tem uma variabilidade menor, e se eu fizer vários exames de sono eu vou detectar de qualquer forma. Eu tenho um grupo intermediário que tem um bruxismo que ele varia um pouco mais, então ele vai ter algumas noites e outras menos, e eu tenho aquele grupo que é um bruxismo provável, que o paciente tem algumas noites. Se há uma dificuldade em achar as causas, os estudos ainda estão trabalhando nesse sentido, isso dificulta a falta de você conseguir identificação da causa, isso dificulta o diagnóstico? Dificulta o diagnóstico se a gente for falar em termos de pesquisa, mas quando a gente fala em termos de consultório, o paciente que nos procura no consultório é aquele paciente que vem trazendo uma queixa, né? Então, em geral, essa pessoa nos chega porque ela tem um desgaste nos dentes ou porque ela tem dores, e esse paciente a gente faz um diagnóstico de uma forma mais tranquila, mais fácil. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, associado à polissonografia em alguns casos, não precisa ser em todos os pacientes. Dr. José Luiz, o senhor é da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular. Qual que é a diferença entre essa disfunção e o bruxismo? A gente costuma dizer que bruxismo é bruxismo e disfunção temporomandibular é disfunção temporomandibular. O que é disfunção temporomandibular? São dores de natureza osteoarticular, músculo-esquelética, que podem envolver a articulação temporomandibular e ou a musculatura mastigatória. Hoje em dia, elas são melhor abordadas de um ponto de vista biopsicossocial, ou seja, você tem o aspecto biológico, somático, físico da musculatura e da articulação, sem deixar de levar em conta os aspectos psíquicos e sociais comportamentais que vão modular a apresentação dessa queixa no paciente. Ponto. E o bruxismo do sono? O bruxismo do sono é considerado um movimento repetitivo da musculatura mandibular, da mandíbula, movido pela musculatura mandibular, com ou sem ruído, com ou sem contatos dentários, que acontece durante o sono, caso a gente fale em bruxismo do sono. O que acontece é que em alguns pacientes, o bruxismo do sono pode levar a uma manifestação clínica de desconforto
na região de musculatura mastigatória, musculatura da região lateral da cabeça, região temporal, ou alguma dificuldade de movimentação na articulação temporomandibular. Então, seria uma forma de disfunção temporomandibular? Sim, poderíamos dizer que sim. Só que ela tem uma característica principal, que ela tende, esse desconforto, ele tende a diminuir nas primeiras horas da manhã. Então, o paciente não persiste com aquela queixa ao longo do dia. Então, visto dessa maneira, sim, o bruxismo do sono é um fator que pode deflagrar em alguns pacientes queixas dolorosas na musculatura ou na articulação temporomandibular. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa em discussão especial. O nosso tema hoje, o bruxismo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial e o nosso assunto hoje aqui no estúdio é o bruxismo. Doutora Cibele, no bloco anterior, a senhora destacou que a polissonografia é um dos exames para fazer o diagnóstico do bruxismo. Por que a polissonografia? A polissonografia é um exame para identificar distúrbios do sono. Neste exame, serão notados problemas causados no sono por causa do bruxismo? Daí este exame? O exame é importante porque alguns pacientes com bruxismo apresentam instabilidade do sono só pelo bruxismo. Outros apresentam instabilidade do sono por outros fatores, como, por exemplo, a apneia do sono, que são as paradas respiratórias durante o sono, que normalmente o paciente apresenta ronco como consequência, né? Não é todo mundo que ronca que tem apneia do sono, mas uma boa parcela da população que ronca tem apneia do sono e tem que se fazer o descarte desse tipo de problema. Quando o paciente tem só o bruxismo e é detectado na polissonografia o bruxismo com uma fragmentação do sono, que normalmente acontece, a gente trata só o bruxismo. O bruxismo, então, fragmenta o sono, é isso que o exame vai mostrar? Fragmenta o sono. O bruxismo está relacionado a uma instabilidade do sono, principalmente no que a gente chama da microestrutura do sono, leva a microdespertares. Muitas vezes o paciente não tem consciência de que ele despertou, mas ele despertou inúmeras vezes. E quando se trata, isso pode ser melhorado. Se o paciente tem essa instabilidade do sono pelo bruxismo associado a algum outro distúrbio de sono, como por exemplo movimentos de pernas, né, que também é um outro distúrbio de movimento, eles podem acontecer juntos, como por exemplo a apneia do sono, aí o médico tem que pedir a solicitação para o dentista de tratar o bruxismo, mas ele paralelamente vai tratar esse paciente, por exemplo, com uma medicação para distúrbio de movimento no sentido do movimento de pernas. Quando o paciente tem uma apneia do sono associada ao bruxismo, depende da gravidade da apneia do sono. Então, a apneia do sono ela pode ser tratada com aparelhos que a gente chama de pressão positiva, que são os CPAPs, que é um aparelho que é colocado na face, ligado a um gerador de fluxo, que gera um fluxo para o paciente respirar melhor durante o sono. Isso é mais usado nos casos graves. Nesses casos, a gente associa o uso da máscara com a plaquinha de proteção bucal, que é chamada de placa estabilizadora. Se a gente tem um paciente que tem uma apneia mais leve, que ele para de respirar poucas vezes durante o sono, o tratamento do bruxismo pode ser usado com uma placa dupla, que eu trouxe aqui para mostrar. Então, essa placa aqui é a placa que se utiliza normalmente para o paciente que tem só o bruxismo e pode ser associada ao uso do CPAP. Essa placa, ela evita o desgaste dos dentes, porque você usa a placa em cima e embaixo, você evita o atrito entre os dentes. Mas o bruxismo prossegue, ele é um distúrbio do sono e vai continuar presente. É interessante que alguns pacientes a placa se mantém estável, parece que não desgasta. Outros pacientes, por mais estável que essa placa esteja, ele continua rangendo os dentes sobre a placa. Então a placa, em alguns casos, serve mesmo para uma proteção dos dentes contra o desgaste. Agora, voltando ao assunto polissonografia, identificado é que tem duas situações, o bruxismo com apneia, mas no caso do bruxismo, que vai fragmentar o sono, o bruxismo sendo um distúrbio do sono, o tratamento ou o controle, uma vez que não há cura, tem que ser feito, então, não mais com o dentista, mas com um neurologista, por exemplo. Se mantiver a instabilidade do sono, eventualmente é necessário medicar esse paciente.
Se esse paciente mantiver uma queixa de instabilidade do sono e não se encontrar nenhum outro tipo de distúrbio do sono. Mas uma coisa muito importante aqui ficar clara, que esse paciente tem que passar por uma avaliação de um médico de sono, porque na população nossa, principalmente na cidade de São Paulo, os hábitos de sono estão muito errados, né? As pessoas dormem muito pouco, dormem em horários errados, tem uma higiene do sono muito ruim. Inclusive, esse ano, em março, eu até trouxe aqui a cartilha do sono, que foi o que a Associação Brasileira do Sono fez para informar a população. Foi uma semana inteira que nós estivemos no centro de São Paulo, ano passado foi na Avenida Paulista, informando a população sobre a importância do sono, né? E aqui é uma das coisas que a gente fala é isso, né? Das pessoas tentarem manter uma regularidade de sono. Porque se isso não for mantido, essa queixa se mantém por um hábito errado e não necessariamente por um distúrbio. A senhora destacou que nós estamos dormindo mal. Estamos dormindo mal em que sentido? Estamos dormindo pouco, estamos com hábitos errados antes do sono, o que tem levado ao sono ruim, aos distúrbios e que vão causar problemas durante o dia depois? Na realidade, são as duas coisas, né? Num estudo epidemiológico que foi feito pelo Instituto do Sono, em 2008, mostrou que cerca de 70% da população dorme em média 6 horas em São Paulo. Qual é o ideal? Que é considerado, entre 7 e 8 horas seria o considerado ideal, né? Não que todo mundo precise de 8 horas, as pessoas têm relógios biológicos diferentes. Mas existe uma parcela que precisa de menos e uma parcela que precisa de mais, de 9, né? Os curtos e longos dormidores que a gente chama. Mas a população está dormindo menos e está dormindo mal porque a gente está muito sujeito a estresse, violência na cidade, né, desemprego, uma série de preocupações que levam a uma instabilidade do sono. As pessoas têm um grau de insônia muito maior hoje do que tinha nos anos 90, né, pela dificuldade mesmo de iniciar o sono e de manter o sono relacionado à vida moderna. O que é a higiene do sono que a senhora falou? É não ter hábitos saudáveis antes do sono, como, por exemplo, comer, beber, tomar álcool? Exatamente. É isso? É isso. A higiene do sono diz respeito ao ambiente que se dorme, então um ambiente que seja estável do ponto de vista de ruído, de temperatura, que a pessoa tenha conforto na hora de dormir, que vá dormir sempre no mesmo horário, que se evite cafeína, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso pelo menos 2 horas antes de dormir, que a pessoa não coma logo antes de dormir. Então, tudo isso é relacionado à higiene do sono para ter uma melhor noite de sono. Doutor José Luiz, o senhor destacou por diversas vezes, o senhor define assim, o bruxismo do sono, porque é o bruxismo que acontece à noite, porque o bruxismo que acontece... O bruxismo hoje em dia ele é conceitual, eu posso pensar em um porque bruxismo primário ou idiopático, como a Sibeli falou, é alguma coisa que acontece no sono, não se sabe exatamente porquê, se tem influência genética, se alguma área, acredito que substâncias no cérebro vão ativar aquelas áreas que vão deflagrar os episódios de bruxismo em alguns pacientes, ou seja, não se sabe exatamente o que acontece, mas ele acontece. O bruxismo secundário, por exemplo, secundário associado a um distúrbio respiratório do sono. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada é isso. Você tem que ver se existem situações que podem ser identificadas que vão influenciar no tratamento. Por exemplo, um indivíduo com bruxismo primário isolado, bruxismo do sono isolado primário, um aparelho intraoral, como ela mostrou, a placa lisa, ela vai usar. Infelizmente, ela vai servir muito mais para que a gente controle os efeitos dessa função mastigatória, entre aspas, errada, durante o sono sobre a dentição, do que tratar o bruxismo. Mas se você observa que esse indivíduo tem associado a esse bruxismo, esses episódios de bruxismo, você tem também um distúrbio respiratório relacionado ao sono, a apneia, hipopneia, síndrome da apneia e hipopneia do sono, obstrução do sono, você vai pensar num aparelho para ronco e apneia. A outra conceituação importante é que hoje o bruxismo, a gente fala em movimento mandibular. Então a gente tem que conceituar que ele pode ser em vigília e no sono. No sono por quê? Porque o indivíduo pode dormir também durante o dia. O bruxismo em vigília tem uma fisiopatologia provavelmente muito mais associada a estresse, problemas de vida diária, do que o bruxismo do sono. Então, o senhor fala em bruxismo do sono e bruxismo em vigília, mas existe um termo na literatura médica que é o briquismo, que é o distúrbio do sono em vigília, é o distúrbio do sono em alguma atividade qualquer durante o dia. Seria o que se considera hoje o bruxismo em vigília, é uma nomenclatura ultrapassada. Hoje em dia fala-se principalmente em bruxismo em vigília e do sono, bruxismo primário e secundário.
Se o bruxismo, o paciente vai apertar os dentes, parece que é mais comum durante o dia. Ele vai ranger os dentes, parece que é mais comum durante o sono. E esse bruxismo em vigília, por exemplo, o que é mais comum, as pessoas diante de um computador fazendo alguma atividade qualquer. Qualquer atividade que demanda pressionar os dentes, é a mesma coisa que aconteceria durante a noite. Coisa, né? Morder língua e ficar com muita tensão muscular dessa mastigação. Colocar muita tensão sobre a musculatura mastigatória, sobre as articulações, sobre a musculatura mastigatória lateral na cabeça. E parece que para as disfunções temporomandibulares, esse tipo de bruxismo, esse apertamento dentário que se faz durante o dia, bruxismo em vigília, é mais importante do que o bruxismo do sono em si. Foi o que eu comentei anteriormente. O bruxismo do sono ele vai ter uma manifestação, ele pode ter uma manifestação sobre a musculatura da face que tende a melhorar logo nas primeiras horas. O paciente acorda, está desconfortável, a dentição está um pouco dolorida, mas aquilo vai diminuindo ao longo da manhã. O bruxismo em vigília, ele vai gerar uma atividade nessa musculatura de longo prazo, ao longo do dia, de menor intensidade, que pode levar a uma fadiga dessa musculatura e causar quadros de disfunção temporomandibular. Doutora, a senhora quer acrescentar? Só complementando, isso do bruxismo secundário, é muito importante a gente colocar aqui, que o bruxismo ele pode ser secundário, como ele falou, a várias condições, né? A apneia do sono é só uma delas. Mas o bruxismo pode ser secundário ao uso de alguns medicamentos. E hoje se relata muito na literatura o bruxismo secundário ou uma exacerbação do bruxismo com alguns tipos de antidepressivos. Como os antidepressivos hoje são muito utilizados, não necessariamente só para depressão, mas às vezes se utiliza antidepressivo para parar de fumar, para emagrecer, para uma série de outras situações, é importante a gente relatar isso na entrevista porque principalmente o que a gente chama dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é fluoxetina, sertralina, paroxetina, são drogas, citalopram, são drogas extremamente utilizadas hoje em dia e que um dos efeitos colaterais é o bruxismo, tanto o bruxismo da vigília como o bruxismo do sono. Alguns estudos falam de 40% a 60% dos pacientes podem desenvolver isso como efeito colateral. É verdade que o bruxismo nas crianças aumenta no inverno por associação a problemas respiratórios como sinusites, rinites? Provavelmente. Eu acho que não tem dados populacionais disso, mas é provável que exista essa relação, já que o bruxismo nas crianças está muito relacionado a quadros alérgicos, a quadros de obstrução nasal noturna. E por outro lado, se observa também pacientes com presença de bruxismo que sofrem amidalectomia, adenoamidalectomia, eles evoluem melhor tanto na parte respiratória e também observa-se uma melhora em termos de diminuição da frequência de bruxismo. Então, hoje em dia, em crianças particularmente, parece que essas obstruções da via aérea superior, em quadros alérgicos ou obstruções anatômicas, parece sim ser um fator importante para ser levado em conta também para o bruxismo do sono em crianças. A amidalectomia é a extração de amígdalas e adenoides, amígdalas faríngeas e adenoides. Adenoamidalectomia. E a extração tem levado a essa observação, uma melhora? Tem observado uma melhora no quadro do bruxismo. Mas, vamos dizer, seriam observações indiretas. E um dos problemas no diagnóstico do bruxismo é que ele é baseado muitas vezes no que o paciente conta. Isso pode gerar ou contar de menos ou contar de mais. Geralmente conta-se de mais. Esse estudo que a Cibele mencionou que foi feito em São Paulo, teve um achado interessante, que foi a presença de bruxismo em torno de 7% da população estudada, porém, numa percentagem bem menor do que aquela que o indivíduo declarava ter bruxismo. Então, existe uma dicotomia entre o que o paciente percebe ou acha e o que efetivamente é diagnosticado na polissonografia. Então, como eu comentei, talvez seja muito mais sobrevalorizado do que realmente aconteça. É importante identificar, claro que mas a gente tem que ter uma percepção de que a gente não pode sobrevalorizar a informação do paciente em detrimento de outros achados clínicos. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre o bruxismo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre o bruxismo. Doutora Cibele, a senhora trouxe outros materiais para a gente conhecer, além das plaquinhas. Aí já é a outra questão, que é o bruxismo associado com a apneia. Qual é o mecanismo usado? Eu trouxe esses aparelhos, na realidade são 2 aparelhos, né? Para mostrar que esse tratamento que nós fazemos para a apneia do sono mais leve, quando o paciente tem uma apneia leve, ou seja, o número de paradas respiratórias não é tão alto, isso vai ser determinado pelo exame de polissonografia, a gente pode indicar esse aparelho, que é um aparelho duplo, que o objetivo dele é posicionar a mandíbula um pouquinho para frente, para abrir a passagem do ar e o paciente respirar melhor. Ele também vai proteger os dentes contra o desgaste, porque como nós falamos, a placa que nós normalmente utilizamos, que é essa placa lisa, né, que pode ser feita tanto na arcada superior como na arcada inferior, ela tem o objetivo basicamente de proteger os dentes contra o desgaste. Para o paciente que tem só o bruxismo, né? Para o paciente que tem bruxismo e dor, ela tem que ter toda uma estabilidade para que a gente também melhore o quadro de dor desse paciente. Aí é uma outra situação, né? Mas aí são 2 abordagens diferentes para o mesmo problema, aqui quando só o bruxismo e aqui quando associado a um quadro de apneia leve. Agora, o desgaste dos dentes é o mínimo que pode ocorrer. Situações muito mais graves nessa área da dentição podem ocorrer, como por exemplo fraturas nas raízes, problemas de gengiva, periodontais, não é isso? O bruxismo pode agravar o problema periodontal. Em geral, para ter o problema periodontal, a gente precisa ter placa bacteriana, então é uma associação de fatores etiológicos, né, de fatores causais. Mas a fratura de dente é uma coisa relativamente comum, principalmente se esse dente for um dente que já recebeu tratamento, principalmente se ele já sofreu um tratamento de canal, né, que o dente fica mais fraco. E se esse paciente não tem o hábito de usar placa constantemente, ou se ele tem hábitos durante o dia também, como o bruxismo da vigília, né, de apertar os dentes, ele pode acabar fraturando esse dente. Eventualmente, a gente se depara com casos de pacientes que fraturam dentes completamente íntegros, né, por causa do bruxismo, como causa do bruxismo mesmo. Não é tão comum, mas pode acontecer. A gente ouve falar, no caso das crianças sobrecarregadas, com uma agitação além do normal, com estresse além do normal, diversas atividades, que essas crianças sofreriam mais de bruxismo do que outras. Pode não ser necessariamente essa a realidade, porque a questão aí é física da criança. As amígdalas grandes, as adenoides grandes, conforme o senhor destacou também no bloco anterior, não é isso? Sim, mas é importante que se leve a questão desse contexto de vida da criança, que pode, enfim, influenciar tanto o bruxismo durante o dia quanto o bruxismo no sono. Não existem estudos que afirmem isso. Existem muitos estudos, na verdade, que têm resultados contraditórios. Uns falam que é a favor, outros falam contra. Mas é importante levar essa questão comportamental da criança como um dos fatores que podem e devem ser abordados na ideia de que possivelmente poderia influenciar o desfecho do bruxismo do sono. Então, sim, é uma prática recomendável que se faça esse tipo de abordagem. Da mesma maneira como ela falou em higiene do sono para adultos, o mesmo vale para crianças, principalmente hoje em dia que toda criança tem um iPhone, um iPad, um qualquer coisa e vai dormir tarde, dorme pouco, dorme mal e vai ter uma exposição a uma luz artificial até tarde da noite, que é evento que provavelmente vai afetar a qualidade do sono dessa criança, que pode se, no dia seguinte, pode se mostrar como uma sonolência durante o dia, uma fragmentação do sono. Então, as mesmas medidas que são propostas, ou grande parte para os adultos, também devem ser aplicadas às crianças. Horários regulares de sono, evitar exposição à luz indireta antes de dormir, tá? Tentativa de que, na ideia de que melhorando a qualidade global do sono, você vai ter uma melhora tanto do bruxismo quanto das atividades de vida diária dessa criança. Doutora Cibele, o bruxismo pode desalinhar os dentes? Uma arcada toda certinha, bonitinha, por causa desse ranger, dessa pressão, os dentes podem se deslocar? Normalmente o que acontece é o desgaste dos dentes, ou se esse paciente já tem uma tendência à perda óssea,
Se ele já tiver um problema periodontal, que a gente chama, aí ele pode realmente mudar a posição dos dentes. Mas isso não é o que normalmente se vê na rotina clínica. O que se observa mais é na forma de desgaste dos dentes mesmo. Eu vou complementar como ortodontista e vou corroborar o que ela fala. Então, essa é uma percepção errada, tanto pelo paciente, quanto de maneira geral pelo dentista, que o bruxismo vai desalinhar dentes. Não, na ausência de um outro fator, que é a doença periodontal, que vai resultar em perda da inserção óssea, você pode ter uma mobilidade dos dentes, mas não um desalinhamento progressivo. E levando em conta que bruxismo, de maneira geral e na grande maioria dos pacientes, não é uma coisa que acontece de forma regular ao longo do tempo. Ela pode ocorrer em episódios, você pode passar tempo sem aquela queixa, então é uma coisa que pode ser algo que pode ser recorrente ao longo do tempo. Mas na mão inversa pode ser verdadeiro, quer dizer, o bruxismo não provoca o desalinhamento dos dentes, mas o desalinhamento dos dentes pode levar ao bruxismo. Esse conceito de que bruxismo é causado por dentes, por oclusão dentária, por maloclusão dentária, por um engrenamento defeituoso das arcadas dentárias, é um conceito que já foi deixado, ou pelo menos deveria já ter sido deixado de lado. Então, da onde vem o conhecimento atual sobre a gênese, sobre a origem do bruxismo do sono ser central, ser em alguma área do sistema nervoso central, dos estudos de polissonografia. Então, com o desenvolvimento dos estudos relacionados ao sono e que foram desenvolvidos por dentistas em sua maioria, observou-se que, na verdade, o conceito que dente, que engrenamento dentário defeituoso causa bruxismo é um conceito que deveria ser abandonado ontem, mas infelizmente continuará sendo aplicado até amanhã. Ou seja, existe uma demora entre a transferência do conhecimento advindo da ciência para a prática clínica. Isso é uma realidade que ainda vai persistir. Sim, agora esse conceito já pode ser deixado de lado, o senhor destacou, quer dizer, o desalinhamento dos dentes não leva ao bruxismo, mas o desalinhamento dos dentes pode, por exemplo, comprometer posicionamento de língua, pode provocar determinadas situações que vão levar a distúrbios de sono. Isso sim. Doutora, tem informações? Na realidade, não é o desalinhamento dos dentes. A gente poderia dizer que a relação entre o que a gente chama das bases ósseas... Deixa eu formular melhor, que levaria a ronco, que levaria... Sim, e aí levaria a problemas... Mas não é necessariamente... É que existem duas... que às vezes para o leigo fica como se fosse uma coisa só. Existe o que a gente chama da posição das bases ósseas, que é a posição da maxila e da mandíbula, e existe a posição dos dentes nesse osso. Então, uma mesma maxila e mandíbula posicionadas dessa forma, esse dente de cima pode estar assim, o de baixo assim, ou o contrário, você entende? Com o osso no mesmo lugar. O que a gente diz com relação à apneia do sono e ao ronco é que um dos fatores de risco é o mau posicionamento das bases ósseas. Então, aquele paciente que tem ou um estreitamento no sentido lateral, ou a arcada superior ou a inferior muito posteriorizada. Então, aquele paciente que às vezes não tem queixo, como se a gente lembrasse do perfil do Noel Rosa, é mais ou menos aquilo, né? A pessoa que não tem mandíbula, por exemplo, que a mandíbula é muito pequenininha, o espaço interno da língua dessa pessoa é muito restrito. E muitos desses pacientes foram respiradores bucais, eles desenvolveram uma arcada muito pequenininha por respirar pela boca. E a arcada também lateralmente fica pequena. A língua desse paciente fica nitidamente espremida dentro da boca, não tem espaço. Quando o espaço é ocupado pelo espaço lá atrás, por onde o ar tem que passar. Quando esse paciente dorme, essa língua fica mais posteriorizada e obstrui a passagem do ar. Aí, então, isso é verdade, mas não é necessariamente a inclinação dos dentes, mas sim o posicionamento dos ossos do que a gente chama do terço inferior da face. Pode levar a ronco, pode levar a apneia, não é o único fator de risco, é claro. A gente tem isso associado a outros fatores de risco, como obesidade, idade. E tudo isso vai levar a uma má qualidade do sono, que vai fragmentar o sono, que vai provocar todo esse problema de qualidade de vida no momento diurno. Mas que não necessariamente vai causar bruxismo do sono. Não necessariamente. Não se pode fazer uma relação direta. O que a gente observa é que em alguns pacientes com bruxismo do sono, você identifica outros problemas relacionados ao sono. Por exemplo, a síndrome da apneia e hipopneia. Mas nem todos de bruxismo do sono têm e nem todos de ronco e apneia tem bruxismo do sono. Doutor Zé Luiz, a sua informação como ortodontista agora, qual que é o posicionamento correto, então, da arcada? Os dentes, os de cima, eles têm que ficar à frente dos de baixo, aqui, não é isso? Sim, em termos de arcada dentária, sim. Os dentes superiores, eles ficam localizados, ficam posicionados
à frente dos dentes inferiores. Mas o que ela chama a atenção é que você tem a arcada dentária, ou seja, onde estão localizados os dentes, e você tem as arcadas maxilares, a maxila e a mandíbula, que são os ossos da face. Então, essa disposição tridimensional desses ossos na face é variável, mas a configuração que seria ideal seria um perfil reto em que os dentes superiores estão localizados à frente da arcada inferior, dos dentes da arcada inferior. Doutora Cibele, nesses países onde os estudos estão mais avançados, onde se dá mais atenção a esse tipo de problema, quais são os profissionais que estão envolvidos? Daqui para frente pode-se pensar numa busca não de soluções, nem de cura, porque não há, mas pelo menos por enquanto, mas de controle com vários profissionais? Os estudos eles têm sido feitos em equipes multidisciplinares, assim como a gente tem uma equipe aqui na Unifesp de Medicina do Sono, em que envolve odontologia do sono também. A gente tem uma equipe que tem médicos, dentistas, psicólogos, fono, nutricionista, enfim, tem vários profissionais. Nesses centros também. As pesquisas em geral são feitas por dentistas que trabalham na área de medicina do sono, assim como a gente aqui, que está se criando essa área de odontologia do sono, que ainda não é uma especialidade, né? Mas nesses países também se trabalham esses dentistas em associação com médicos do sono. Então, no Canadá, por exemplo, no centro onde eu estive, em Montreal, são dentistas do sono e neurologistas que trabalham em parceria e que fazem essas pesquisas que na realidade a pesquisa é o grupo de pesquisa que mais tem publicado a respeito das causas, da fisiopatologia, dos prováveis mecanismos do bruxismo. A odontologia do sono no Brasil não é uma especialidade, mas ela se desenvolve onde? Dentro de qual área médica? Dentro da medicina do sono? Dentro da medicina do sono. São equipes multidisciplinares, ainda a gente tem poucas equipes, né? Hoje a gente já tem a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que eu estou representando hoje. A associação ela trabalha junto com a Associação Brasileira do Sono, que é uma associação multidisciplinar, que envolve médicos, fono, físio, enfim, e a odontologia que tem a Abros agora junto, mas em geral são equipes multidisciplinares dentro de universidades ou de centros de sono. Agora, esses profissionais que estão na odontologia do sono, dentro da medicina do sono, eles são dentistas interessados neste assunto ou são médicos que estão indo para a área Não, são dentistas interessados nesse assunto. Hoje a medicina do sono é considerada área de atuação, também não é especialidade ainda dentro da Associação Médica Brasileira, mas existem vários cursos já de formação. Então a gente tem o curso de formação médica para os médicos, a gente tem o curso de formação para dentistas. Então já existe dentro da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, da ABROS, uma prova de certificação para dentistas que queiram ter um selo de aprovação da Associação Brasileira do Sono como pessoas com uma formação nessa área. Já é um primeiro passo, né, para futuramente ter uma especialidade. Então essas pessoas têm que fazer um curso de no mínimo 180 horas e prestar uma prova para serem certificados. E o que os congressos, doutor Zé Luiz, estão trazendo para os ortodontistas, para a ortodontia, que é a sua área? Em relação a sono? Em relação, sim. Olha, na verdade eu tenho militado muito mais na área de disfunção temporal e dor orofacial e também associado à área de sono, mas o que eu vejo é o seguinte, todo o conhecimento ele vem a reboque da área de medicina do sono. Então os congressos, na verdade, eles vão trazer profissionais relacionados a sono, da odontologia do sono, para trazer mais conhecimento, como a Cibele falou. Então, é uma área que está crescendo em paralelo à odontologia e que eu acredito que em breve irá se tornar uma nova especialidade. É uma área que eu acho que ela cresce independente das outras especialidades. Eu, como ortodontista, tenho uma facilidade de entender crescimento facial, desenvolvimento facial, disposição dos dentes em relação às maloclusões e como isso, como um dos fatores de risco para problemas, como a Cibele falou, é um dos possíveis fatores de risco. Então, isso para mim me ajuda, mas não é uma necessidade principal que o dentista seja ortodontista para atuar nessa área. Eu acho que o mais importante é que qualquer dentista que pretenda atuar, ele tenha sim uma formação em sono. O tempo do nosso programa está se esgotando, temos só uns minutos finais aí para a conclusão. Doutor Zé Luiz, até um minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, o bruxismo. O que eu penso é o seguinte, que infelizmente hoje ainda, embora a gente tenha muito conhecimento sobre bruxismo e bruxismo do sono, a nossa possibilidade de atuação sobre ele é pequena e continua sendo principalmente
no intuito de proteger a dentição com os aparelhos intraorais. Mas o conhecimento da área de sono, ele traz algumas inferências importantes. Por exemplo, saber se o bruxismo é só à noite, é só do sono, se é também vigília, se ele é isolado ou se ele é associado a um outro problema qualquer, para que a gente possa tentar ao máximo individualizar a abordagem para esses pacientes. Doutora Cibele, sua conclusão? Eu gostaria de dizer para quem está assistindo que, embora a maioria das pessoas que têm bruxismo procurem um dentista, que existe essa especialidade de dor orofacial e disfunção temporomandibular, existe a quase especialidade de odontologia do sono e que as pessoas deveriam procurar esse especialista, porque um desses dois especialistas, que são especialistas que estão mais gabaritados para atender esse paciente e contornar possíveis, o que a gente chama de comorbidades, que são as alterações que podem acontecer ao mesmo tempo, né? E que esse paciente pode ser melhor abordado e melhor tratado por esses especialistas. Quero agradecer a presença, a doutora Cibele Dalfabro, também o doutor José Luiz Peixoto Filho, aqui nesse programa em discussão especial. Falamos hoje sobre bruxismo. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tempo. Vale a pena. Com a situação.